você precisa ter um machado na sua vida. E eu não estou me referindo à ferramenta em si, eu estou falando o que esse machado simbolicamente representa para o homem, para o masculino. É muito normal, hoje em dia, todo homem ficar um pouquinho retraído quando ele começa a se expor um pouco nas coisas que a vida e nas situações que a vida vai começar a impor. Então hoje eu separei aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena você começar a investir para poder ficar mais forte. Primeiramente, eu começo a falar que estamos vindo de uma geração onde infelizmente a família não tem dado educação e não tem dado maneiras, não tem ensinado maneiras para os seus filhos para conseguir lidar com a vida. Estamos criando um bando de pessoas que não sabem lidar com a frustração. E na minha experiência com o público masculino, através de amigos, ambiente profissional, eu vejo que os homens estão cada vez mais medrosos. E quando eu falo medroso, eu não estou falando que o homem tem que ser aquele cara forte, que vai em cima de tudo, que passa em cima com o trator das coisas, que é um cara grossão. Muito pelo contrário, isso é o estereótipo idiota, não estou me referindo a isso. Mas estou falando que os homens têm perdido a coragem. Os homens não têm identificado o seu machado na vida para conseguir chegar em algum lugar. Então hoje eu vou separar alguns pontos que eu gostaria de falar para vocês, que eu acho que valeria muito a pena todos vocês, homens, começarem a prestar atenção. Primeiro ponto, você precisa ficar mais forte. E eu não estou falando necessariamente de ficar mais forte, de novo, fisicamente. Isso também ajuda, mas você precisa começar a criar resistência emocional mediante as situações que você vai começar a lidar diariamente. Ou seja, você tem que saber que você vai se ferrar. Você tem que saber que as coisas serão difíceis. E que mesmo assim, mesmo com as coisas sendo difíceis, você vai atrás, você faz alguma coisa para poder tentar superar essa adversidade. Então isso, para você poder ficar mais forte, eu acho que você tem muito, mas muito mesmo que começar a investir em não ter medo, em de fato fazer aquilo que você precisa e aquilo que você quer fazer. O que me leva ao meu segundo ponto. Como que você vai fazer isso? Você tem que se expor mais. Não fique dentro da sua caixinha. O mundo lá fora, e aí onde é que vocês estão, onde nós estamos, ele é malvado, ele é difícil, a mãe natureza é brava, o mundo não é justo, muito pelo contrário, ele é injusto, ele faz com que as pessoas muitas vezes desistam, mas infelizmente é assim. Reclamar não vai levar você a lugar nenhum. Tentar culpar ou terceirizar sua responsabilidade, menos ainda. Ou seja, você tem que identificar essas coisas e mesmo assim você tem que optar em enfrentá-las. Ou seja, você tem que se expor mais. Terceiro, a partir do momento que você se expor mais, você tem que saber que você vai errar e você não tem que ter medo de errar. Você não tem que ter medo de errar. Errar faz parte. Principalmente quando estamos falando de crescimento. Muitas pessoas costumam falar da famosa curva de aprendizado mediante as situações práticas ou até mesmo qualquer situação profissional ou alguma habilidade cognitiva que você está começando a treinar, e sempre costumam falar que essa curva de aprendizado na verdade pode ser representada por um gráfico que vai assim. Ou seja, você começa um pouquinho e você vai subindo. Eu acho isso totalmente errado, né? Quem sou eu para julgar cientistas? Mas eu acho que toda curva de aprendizado, todo gráfico que representa essa curva de aprendizado, ele pode ser um formato espiral. Dessa forma. Porque o espiral, ele começa abaixo, aí ele sobe. Aí ele volta um pouco, aí ele sobe. Aí ele volta mais um pouco e vai subindo. Isso é a mesma coisa que você vai enfrentar na vida, cara. É exatamente a mesma coisa que você vai enfrentar na vida. Se você tiver medo de errar, você vai ficar nesse casulo, nessa bolha. Não tenha. Ah, mas as outras pessoas, o que vão achar de mim? Tô nem aí para as outras pessoas. E você não tem que pensar ou realmente dar valor para aquilo que as outras pessoas possam achar de você.
As únicas pessoas que você tem que pensar que se preocupam de você é a sua família, seus parentes, as pessoas que você mais ama e as pessoas mais próximas. O resto, pessoal, na boa, você não pode gastar energia psíquica com assuntos pequenos. Não se importe com os outros. 4. Mesmo assim, você também tem que ter cuidado e você tem que ter sensibilidade suficiente para poder medir o seu nível de confiança e o seu nível de arrogância. Certo? Uma vez que você começa a ficar muito confiante nas coisas, uma vez que você consegue se expor cada vez mais com o seu machado, você tende a ficar mais confiante. Mas essa confiança não pode se transformar em arrogância. Humildade sempre. Nunca se esqueça de onde você veio, nunca se esqueça daquilo que você é, sempre se lembre dos seus valores e as coisas têm uma tendência a funcionar melhor. 5º, esse é um ponto muito crucial e eu acho que muitos homens têm medo, inclusive até da palavra, fazer terapia. Eu não estou aqui longe de mim falar que você tem que fazer terapia ou que eu estou para falar que realmente todo mundo precisa desenvolver esse hábito. Cada um sabe aquilo que precisa, aquilo que é bom para si mesmo. Mas eu recomendo muito homens fazer terapia. Muitos homens, muitos caras acabam tendo aquela imagem meio que errada de que não é legal falar sobre si mesmo, de que não é legal expor sentimento. Muito pelo contrário, o homem forte, o homem confiante é aquele cara que já conseguiu elaborar a maioria dos seus conteúdos internos e se conhece suficientemente bem para poder saber como é que ele mesmo reage mediante as coisas que estão acontecendo no mundo. E é através disso que você também vai conseguir começar a perder um pouquinho esse medo de exposição, a perder um pouquinho esse medo de frustração e a, consequentemente, começar a liberar o seu potencial que eu sei que você tem. E o que me leva também para o meu último e 6º ponto. Isso é algo bem masculino quando o assunto é estereótipo, que é trabalhar a sua agressividade. Como que você trabalha a sua agressividade? Uma das formas que eu sugiro, academia e arte marcial. Uma vez que você se vê fisicamente mais forte, uma vez que você se vê fisicamente maior, uma vez que você se vê mentalmente também, onde você consegue medir força com um cara através do jiu-jitsu, através do muay thai, que você consegue fazer uma trocação de boxe com alguém, uma vez que você domina essas técnicas, obviamente, você vai começar a interiorizar muito dessas suas características agressivas, o que é normal. O importante é você dominá-las. Você tem que dominar essa sua agressividade em seu favor. Não sair aí arrumando briga com todo mundo no bar. Não seja esse idiota. Mas uma vez que você começa a se expor fisicamente também, eu acho que é algo super válido para todo e qualquer homem. Então é isso, pessoal, obrigado. Hoje o vídeo de hoje foi sobre como você realmente adquirir e afiar o seu machado mediante a vida. Até a próxima.